Eu queria colocar dois aspectos aí, porque vocês levantaram uma série de problemas que tem nesse relatório, e que de fato tem, e demonstra claramente que nós precisamos de muito mais tempo para poder discutir, aprofundar e trabalhar melhor isso, inclusive com a sociedade como um todo. Então eu não vou me ater aqui às questões que vocês levantaram, porque já de antemão coloco que a gente está apoiando essa pauta. Mas eu queria levantar dois aspectos aí dessa discussão. Mineração é um patrimônio da sociedade brasileira. E quando a gente fala do patrimônio da sociedade brasileira, a gente está falando que não é um patrimônio também só da nossa geração. Então, eu estou vendo pouco dessa concepção dentro desse relatório, de que esse patrimônio, essa riqueza, e que essa discussão ela foi muito forte na discussão, ela está faltando a mineração, é a mesma discussão. Nós não podemos ter uma política e não ter um horizonte de saber que esse patrimônio que está aí, ele é também dos nossos filhos, dos nossos netos e assim por diante, das gerações futuras. Então, essa concepção da democracia intergeracional, ela precisa estar, entendeu, como ponto central, entendeu, nesse relatório. Imagino que era essa concepção tinha quando o governo pensou pela primeira vez em atualizar o código, tá? Mas eu acho que no relatório ela está se perdendo isso. A outra questão que também eu acho que está muito forte, vocês levantam aí, é que não é que para aproveitar esta riqueza, você tem que destruir outras riquezas, né? Então, e aí não está assegurado com tranquilidade para a sobrevivência, por exemplo, de comunidades tradicionais que tenham, entendeu, mineração lá nos seus territórios. Não está assegurado a relação, se eles têm a possibilidade. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ainda não regulamentou a Convenção 169 da OIT. E o Brasil é signatário dela. Portanto, é lei aqui, mas nós não regulamentamos ainda, onde você, de repente, é obrigado a consultar, né, as comunidades tradicionais, principalmente as quilombolas, se querem fazer alguma intervenção lá, como, por exemplo, explorar minério nos territórios deles. E vocês, todo mundo sabe que muitos desses territórios, até porque no Brasil nunca conseguiu resolver a questão fundiária, e essas populações, ao longo do tempo, elas foram expulsas das áreas propícias ou de melhor aproveitamento do ponto de vista da produção agrícola, onde é possível usar equipamento, tecnologia, né, e que tem alta produtividade. Essas populações foram empurradas para os lugares mais íngremes, para os morros, e aonde hoje estão lá e aí ameaçadas principalmente com relação à mineração. Então, tanto do ponto de vista da sobrevivência dessa riqueza que é a diversidade cultural do Brasil, tá? Também você também não está assegurado aí do ponto de vista da proteção ambiental, né? Não está nesse relatório. Então tem muitos aspectos que a gente precisa avançar e que não pode ser no afogadilho e que precisa ser discutido amplamente com a sociedade, porque de fato é uma riqueza que é importante que seja aproveitada pela sociedade brasileira, tá? Que ela tem esse potencial, mas também não pode ser aproveitada de qualquer forma e destruindo outras riquezas, entendeu? Que sem a gente colocar na balança e sem discutir claramente com a sociedade se quer ou não quer explorar essa riqueza nesse momento e nesta velocidade que se propõe aí no próprio relatório.